Do Senhor Jesus, amém, queridos? Você pode dar uma salva de palmas ao Senhor? Aleluia, glória a Jesus, aleluia, aleluia. Podemos assentar, queridos? Que todos os animados saiam daqui mais animados em nome de Jesus. Que todos os desanimados sejam animados no Senhor em nome de Jesus. Às vezes esperamos que o ânimo venha de coisas, mas deixa eu falar para você algo. Nesses dias tem pessoas que não têm falta de coisa nenhuma, mas eles estão vazios, desanimados, desistiram. Eles não precisam de coisas, e às vezes nós achamos que o que precisamos são as coisas, achamos que precisamos das coisas para sermos felizes, e tudo que o ser humano precisa é da presença do Senhor. A religião não entende isso. A religião se realiza em frequentar um auditório onde se fala de Deus. Mas aquele que anda no Espírito, ele se realiza, porque ele sabe onde é a fonte. A fonte, aqui é um ponto de fonte, mas você tem uma fonte, lá em Mateus capítulo 6, verso 6. Aonde, pastor? Dentro do meu quarto. Quarto fala de um lugar de intimidade. Quarto fala de um lugar de silêncio, de ouvir. Quarto fala de um lugar de chorar aos pés do Senhor. Quarto pode ser o teu altar de adoração, de intercessão, de renúncia. Quando você dobra os teus joelhos, você está se rendendo. Quando você se prostra para orar, você está dizendo: eu renuncio a mim mesmo para que Ele cresça, para que através de mim Ele se manifeste, para que colegas, amigos, vizinhos, família e familiares percebam quem Ele é na sua vida. Em nome de Jesus, quem Ele é na sua vida? Leve essa pergunta: quem Jesus é na minha vida? O que você tem feito a favor e contra? Essa manhã, entendendo que o Senhor Jesus deixou muito claro a respeito de santidade, eu gostaria de trazer luz a esse assunto tão importante para a igreja desses últimos dias. A igreja do arrebatamento, ela precisa ser uma igreja que anda em santidade. Nós temos um tempo onde as igrejas se esvaziaram e hoje, limitados por decretos, não se pode mais preencher todas as cadeiras de um auditório. Um lugar com 1.000 pessoas, pode-se colocar 50 pessoas. Um lugar de 3.000 pessoas, 50 pessoas. O inimigo conseguiu fazer com que os templos fossem vazios, mas pior do que isso, e o que me assusta, é que o inimigo conseguiu paralisar boa parte daqueles que frequentavam os auditórios que falam de Deus. Eles se ocupam hoje de tudo quanto é coisa, menos da presença de Deus. E sem presença de Deus, irmãos, não tem santidade. Você vai lidar com os seus problemas, com as agruras da vida, você vai lidar com as dores, com as dificuldades, porque essa é a vida. Acontece que não é para ser assim. Quem anda com Deus também passa dificuldade, também sofre tribulação, também fica enfermo, mas esta pessoa sabe que o fim de tudo isto é logo ali na eternidade com o Senhor Jesus Cristo. O grande problema é que as pessoas são equivocadas, estão equivocadas, porque elas acham que Jesus é o solucionador dos seus problemas, a cura das suas dores e só isso. Deixa eu falar um negócio para você: Ele é o Salvador. Ele é o Salvador. Ele vai voltar para buscar uma igreja que tem problemas, uma igreja que tem dores, uma igreja que tem dificuldades, mas uma igreja que não libera de jeito nenhum, que não sai de jeito nenhum da presença dele. Quem está me entendendo, irmãos? Levíticos capítulo 11, verso 44. Pois eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Consagrem-se e sejam santos, porque eu sou santo. Não se tornem impuros com qualquer animal que se move rente ao chão.
Eu sou o Senhor que os tirou da terra do Egito para ser o Deus, o seu Deus. Por isso, sejam santos, porque eu sou santo. Diga forte comigo, eu preciso ser santo, porque Ele é santo. Preste atenção, irmãos, aqui tem algo importante nesse texto. Ele diz: eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Ele é o seu Deus? Amém? Então escute, consagrem-se, consagrem-se. Aponta o dedo para alguém que você conhece, consagrem-se, consagrem-se, sejam santos. Pastor, Deus, vem aqui e me consagra, Deus vem aqui e me santifica. Isso é seu papel. Você que vai para a presença dele, porque quando você vai para a presença, você começa a se consagrar. Consagrar significa pertencer a ele. Amém, queridos? Santidade, ser santo. O que é isso, pastor? É não sorrir como algumas pessoas, é não tocar como algumas pessoas pensam, é não sorrir como algumas pessoas pensam, é andar de cabelo comprido, o subaco debaixo do cabelo do braço, não cuidar da higiene, é ser santo, é separado desse mundo, porque tudo é vaidade. Não, isso é religiosidade, fanatismo religioso. Você tem que ser bonito, cheiroso, bonita e cheirosa, amém? Fala amém, gente. Aleluia. Está todo mundo de jejum aí? Irmão, jejum, viu? Jejum. Irmãos, se uma igreja precisa andar em santidade, ela está falando de você, ok? Ela não está falando do irmão que está ali ao lado, ela não está falando do Vanildo que está ao lado da Carol, da Vitória que está atrás da Carol, ela está falando da Carol, está falando da Vitória, está falando da Duda, amém? Por que eu quero que você entenda isso? Porque muitas vezes, o que nós fazemos? Nós transferimos a responsabilidade que nós temos para o outro. Para o outro. Existem algumas responsabilidades, sim, que foram delegadas a Deus, foram delegadas ao homem por Deus. E uma delas é, por exemplo, que um homem e uma mulher andem na verdade, andem na luz, sejam sal da terra. E é claro, o assunto é extenso e é grande, não é polêmico, mas algumas pessoas fazem disso um grande problema. Quando olhamos para esse texto, entendemos que a santidade é ser um com a vontade de Deus. Mas entra um problema, a maioria não faz nem ideia do que é a vontade de Deus, porque não buscam conhecer a vontade boa, agradável e perfeita do Senhor, estão ocupados realizando seus projetos, concretizando projetos, realizando sonhos, resolvendo os problemas que eles próprios criam, justamente por andar distante do Senhor. Arrumamos problemas, absorvemos problemas, dores, porque buscamos o que Deus não mandou a gente buscar, fazemos o que Deus não mandou a gente fazer, e fazemos o que Deus não mandou, aliás, fazemos o que Deus mandou a gente não fazer. Muitos problemas que a gente tem como igreja, como ser humano, como indivíduo, é que boa parte desses problemas é justamente porque fazemos o que Deus não mandou a gente fazer, e fazemos o que Ele mandou a gente não fazer. E é muita coisa. Mas hoje eu preciso mostrar para você que existe uma condição para andar em santidade. A primeira condição é obediência. Meus irmãos, quem tem filhos aqui percebe que a natureza pecaminosa faz desde cedo com que a obediência seja um problema. Muitas vezes a desobediência é um problema porque a pessoa não entende o que é desobediência. Ela não entende. Falar para o meu neto hoje ali, não põe o chinelo na boca. Ele não entende ainda. Daqui a pouco ele vai entender que o chinelo não é para pôr na boca. Já deve estar entendendo que o pai e a mãe já estão trabalhando isso com ele. Então, à medida que você vai crescendo, você vai entendendo o que faz bem para você e o que faz mal para você. O problema é quando a gente fica adulto, a gente acha que aquilo que o pai e a mãe e o que a palavra de Deus mostra, que nos fazem mal, a gente acha que faz bem. Não, eu vou experimentar. Então a desobediência tem levado os filhos e filhas de Deus a um comportamento de rebeldia. Porque assim, a obediência gera a rebeldia. E a rebeldia gera a decadência. A decadência é o fim moral, é o fim espiritual. Pode ser milionário,
mas é decadente espiritualmente. Pode ser bilionário, mas tem uma família decadente, dependentes da pornografia, dependentes das drogas, dependentes do álcool, são consumistas. Pensam que para se realizar precisa ter coisas, como eu disse no início, mas não precisa. O vazio que existe no coração de cada homem e mulher dessa terra, somente o Espírito de Deus pode preencher. Esse é um lugar que foi feito para o Espírito Santo de Deus. Porém, nessa ânsia de preencher esse vazio, o homem faz de tudo quanto é coisa para obter os prazeres a fim de preencher esse coração. E as pessoas buscam preencher esse vazio. Elas ficam ansiosas, deprimidas, angustiadas. Na maioria das vezes, presta atenção nisso, porque lhes falta um propósito, porque não tem disciplina. Quem não tem propósito não consegue ter disciplina. Quem tem propósito sabe que a vida espiritual depende de todos os dias meditar nas Escrituras. Medita nela de dia e de noite, tudo quanto fizer prosperará, diz o Senhor. Medita nela de dia e de noite, e tudo quanto fizer prosperará. Tudo quanto fizer, diz, seus sentimentos, suas finanças, seu casamento, tudo quanto fizer prosperará, assim diz o Senhor. Mas a maioria das pessoas não tem mais tempo, porque a Bíblia hoje ela é discutida em vez de ser obedecida. Ei, deixa eu falar um negócio para você. A Bíblia não é para ser discutida, ela é para ser obedecida, ela é para ser praticada. A Bíblia não é para fazer você dormir, a Bíblia é fazer você acordar, despertar dessa condição que te impede de ir para Deus. A Bíblia está aqui como a palavra de Deus. Ela não contém a palavra de Deus, ela é a palavra de Deus para todo aquele que crê. Aleluia! Olha o que diz a Bíblia em 1 Pedro 1,14. 1 Pedro 1,14, os irmãos da internet, escreve aí esse texto. Diz assim: como filhos obedientes, não é como bastardos desobedientes. Como filhos obedientes, não se deixem. Percebam que aqui não é o Espírito de Deus e não é Deus. Não se deixem amoldar pelos maus desejos de outrora, de antes. Quando você andava do jeito que queria, fazia do jeito que queria, falava do jeito que queria. Quando viviam na ignorância, isso, quando você era ignorante. Não é mais. Mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem, pois está escrito, sejam santos porque eu sou santo. Opa, pastor, não parece o versículo que o senhor leu lá no começo? Uai, você notou? Ué, por que está lá no Velho Testamento, está no Novo Testamento? Para de dividir a Bíblia em Velho e Novo Testamento. Isso é só para contextualizar, é só para você entender a importância desse texto. Se está no Velho, no Antigo, lá no começo, e volta novamente a repetir no Novo, será que isso é importante? Será que é importante? Esse texto deixa muito claro o que eu falei lá no começo, lá no início. E sejam santos, é disso que ele está falando. Está escrito, onde está escrito, pastor? Lá em Levíticos. E ele volta a repetir aqui, e essa condição aqui, irmãos, é a obediência. Sem obediência não tem santidade. Só quem trouxe a boca, repita comigo, por favor. Sem obediência não tem santidade. Uma coisa simples que Deus manda obedecer: medita nela de dia e de noite, tudo quanto fizer prosperará. Se eu perguntar aqui, quem medita nela de dia e de noite? Meditar não é ler o dia todo. Meditar é você deixar que aquela palavra fique alimentando você. Sabe quando um problema que você tem, 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, ele fica ali, às vezes você perde até o sono por conta daquilo, você acorda pensando naquilo, vai dormir pensando naquilo, aquilo está ali com você. Começa a ler e adorar o Senhor, começa a meditar nas Escrituras, começa a encontrar onde é que a palavra se aplica no seu dia a dia. E você vai começar a meditar e vai perceber a direção do Espírito Santo. Vai por aqui, faça isso, não fale isso, não, silêncio agora. A Bíblia diz que o Espírito Santo nos guia a toda a verdade. O Espírito Santo vos guia a toda a verdade. O problema é que nem sempre o Espírito Santo está nas pessoas. Por que ele não está nas pessoas, pastor? O Espírito Santo não habita corpo de religiosos. Nossa, pastor, isso é forte. Entenda o que eu quero dizer. O religioso, ele faz as coisas de acordo com o seu entendimento, não de acordo com a instrução do Espírito Santo. O Espírito Santo manda perdoar. Aí a pessoa, nos seus argumentos, ela diz: é que você não sabe o que ele fez para mim.
Se você soubesse, você não mandaria eu perdoar. Você não faz nem ideia do que eu passo. Mas eu não quero nem saber. Porque quando eu entendo que a Bíblia manda perdoar, é disso que eu preciso. Aí eu fico discutindo se aquilo é perdoável ou não. Você entende o que é obediência e desobediência nessa forma tão simples que eu expliquei agora? Eu fico argumentando, porque eu espero chegar diante de Deus e entender. Você viu, Deus, o que Ele fez para mim? Você viu o que ela fez para mim? Se desamarre, se libere dessas pessoas. Ande em santidade. Andar em santidade é obedecer a palavra de Deus. Tiago 22 falou sobre ser praticantes da palavra e não somente ouvintes. A gente tem que parar de querer revelação em troca de obedecer. Às vezes a gente sabe tanto e obedece tão pouco. A Bíblia diz: nós não somos daquele que deixa a congregação. Tem gente que não tem mais. É uma luta todo dia para mim. Presta atenção, o seu pastor vai falar. É uma luta todo dia para mim ver que tem gente que não faz nem vontade de vir para a igreja. Eu falo: Jesus, está indo para o inferno e não está vendo. Porque não se trata do tanto que vem aqui, tá? Mas eu acredito que quando as pessoas não vêm aqui, não dá satisfação, será que ela está lendo e orando todo dia? Será que ela está meditando nas escrituras todo dia? Eu não encontrei alguém até hoje que esteja fazendo isso. Porque quando essas pessoas estão fazendo, elas não deixam de ser igreja. Elas não deixam de congregar, porque congregar, Hebreus fala, nós não somos daqueles que deixam a congregação, como é costume de alguns. Alguém já leu isso? Alguém já leu isso? Ninguém leu. A maioria bota a mão na cabeça e fala: eu preciso ler mais a Bíblia, pastor. Meu Deus, tem tanta coisa que eu não sei. Pois é, a gente arruma tempo para fazer tantas coisas, mas não obedece. É por isso que a gente anda na ignorância. É por isso que a gente anda nos nossos desejos, nas nossas vontades. O Senhor está te chamando para ser santo, Ele te deu toda a condição para isso. Ele te deu o Espírito Santo, aleluia. Sozinho a gente não consegue. Sozinho a gente aprende uso e costume, que é pregado por aí. Não é disso. Entenda, Ele, Jesus, é o modelo. Ele, eu quero te mostrar algo. Acompanhe comigo aqui no telão. Abra 1 Pedro 1,14, que é o texto que a gente está lendo. Eu quero te mostrar algo dentro desse texto, lá no versículo 15. Está aberto aí, só passar para o versículo 15. No versículo 15, diz assim, olha lá. Mas, assim como é santo aquele que os chamou. Eu pergunto, quem chamou você? Quem chamou você? O Senhor. Eu atendi o apelo dele quando eu comecei a vir. Isso me atraiu a Ele. Ele é o exemplo de santidade. Ele é o modelo de santidade. Olha para a vida de Jesus, estude a vida de Jesus, lá em Mateus, Marcos, Lucas e João. Perceba os atos dos apóstolos, onde eles ensinam, onde eles mostram ali as experiências que eles tiveram depois de terem andado com Jesus. Perceba o apóstolo Paulo ensinando sobre andar com Jesus no dia a dia. Ele é o nosso modelo. E o que a gente faz? A gente se molda ao padrão desse mundo, de acordo com Romanos 12, verso 2. A gente vive de acordo com o padrão do mundo. O padrão do mundo não é para ser o padrão da igreja. O padrão da igreja é Jesus. Quanto mais eu me pareço com o mundo, mais distante de Jesus eu estou. Mas pastor, eu estou no mundo. Sim, estamos no mundo, mas não somos do mundo. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há, diz a palavra. Mas parece que nós nos apegamos mais às coisas que o mundo oferece. Achamos que passaremos o tempo todo aqui. Ei, deixa eu falar um negócio para você. Você nunca vai morrer. Sério. Nenhum de vocês nunca vão morrer. Vão viver, todo mundo aqui vai viver a eternidade. Ai pastor, que alívio. Calma. Alguns escolheram hoje, Camila, com quem eles vão passar a eternidade. Ou com Deus é com o diabo. Ah pastor, eu escolho com Deus. Eu escolho com Deus. O que você está fazendo a respeito? Eu não quero passar a eternidade com o diabo. Mas o que você está fazendo a respeito? Porque com quem você anda, é disso que você vai falar. Eita! Com quem você anda, é disso que você fala, é disso que você posta, é disso que você compartilha, é isso que você faz hoje. E
quem mora com você vê ou não Jesus na sua vida, vê a sua busca ou não. Você é feliz porque tem Jesus, não significa que não haverão momentos de choro, de tristeza e de decepção. Não significa. A Bíblia diz que Jesus chorou quando o seu amigo morreu. Há uma carta de Flávio Josefo que diz que ele muito chorou e pouco sorriu. Muito chorou e pouco sorriu. Por quê? Porque tudo que ele quer é que cada um de nós aqui estejamos junto com ele. Lá em João 17 ele orou sobre isso. Ele quer que você passe a eternidade com ele. Ele é o modelo. O problema é que a gente começa a achar que pastor é o modelo. E eu não estou aqui me isentando de ser modelo, porque o apóstolo Paulo não se isentou quando ele disse: sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. O problema é que quando a gente acha que o pastor é o modelo, o que a gente faz? O dia que o pastor erra, eu me desgraço. O dia que o pastor peca, meu Deus do céu, regaça com a vida do pastor, porque quem prega tem que ser perfeito. Quem te falou isso? Qual Bíblia, cabeção? Está escrito esse negócio? É claro que a gente tem que ter sim a responsabilidade sim de não envergonhar o amor, não envergonhar o evangelho de Jesus, não ser escândalo. Porém a Bíblia diz: é lícito que venham os escândalos, mas ai daquele pelo qual vem o escândalo. Quem está me entendendo, irmãos? E não é você ou quem quer que seja que vai julgar. Fique tranquilo, irmão. O julgamento de ninguém vai escapar do julgamento, tá de volta? Ninguém. Viu, Jean? Ninguém vai escapar do julgamento de Deus. O homem mais santo, esses dias eu vi um negócio, o julgamento de Deus já está acontecendo na terra. O camarada inaugurou uma igreja no domingo e na segunda ele foi para o prostíbulo. Pastor, já pensou quem viu essa notícia? Alguém viu? Morreu lá dentro do prostíbulo. Oh, irmão, como eu queria que isso começasse a acontecer. Todo homem que diz que é de Deus, toda mulher que diz que é de Deus, aí ela vai para o prostíbulo, ela vai para as bórnias, ela vai para os bares da vida, sassaricar na cara, dá um pito, o que aconteceu? Morreu. Porque a Bíblia diz que aquele que se dizendo cristão, presta atenção, aquele que se dizendo cristão for ímpio, for avarento, for imoral, com esse nem ainda senta para comer. Quem já leu isso? Ainda bem que tem alguém que... As testemunhas estão aqui. Você leu, você está entendendo o que eu estou querendo dizer então. Porque o que vale para nós, irmãos, a gente tem que parar desse negócio que eu penso, que eu sinto, que eu acho. Você tem que parar de pensar, de sentir e de achar. Esse negócio não pode dirigir sua vida não. Porque eu acho tanta coisa, penso tanta coisa. E a hora que eu vou para a palavra de Deus, eu falo: meu Deus, eu não quero pensar um negócio desse não. Posso pensar assim não, Camila? Não, Senhor. Deus, eu estou com vontade de falar os dois vai daquela pessoa, Deus. Não, Deus, eu não posso pensar assim. Quem já se pegou orando assim? Eu já. Meu Deus, dá vontade de dar um murro na boca desse homem. Aí, pastor, se eu sinto essas coisas, sinto, tudo o que vocês sentem. Aí eu tenho que me prostrar. Senhor, eu não posso permitir que eu me torne esse homem carnal. Sabe? A Bíblia diz em Romanos 8, se eu não me engano, verso 8 também: portanto, todos aqueles que estão na carne não podem agradar a Deus. Tem que ter revelação aqui? Você acha que tem que ter revelação aqui? O que é viver na carne, irmão? É viver na própria vontade. É os seus desejos que importam, é os seus pensamentos que importam. Não, eu não penso assim, não foi assim que meus pais me criaram, não foi assim que os meus avós me criaram. Para. Vai ficar burro até quando? Até quando você vai argumentar em cima do que já passou? Meus pais pensavam assim, mas eu comecei a ler a Bíblia. Eu fico imaginando Paulo. A Bíblia diz que ele era zeloso pelas leis de Deus. Ele foi criado nisso. A Bíblia diz que ele foi instruído aos pés de Gamaliel, o melhor professor fariseu que existia na época. Aí ele cai do cavalo. Tudo aquilo aqui dentro muda, porque agora ele teve um relacionamento com Jesus. Percebeu? Já não era mais aquilo do passado. O que tinha que fazer de acordo com a instrução que ele tinha no passado? Todo aquele que seguia Jesus, ele jogava na arena para ser comido pelos bichos, ele levava para ser açoitado, ele levava para a prisão. Quando o diácono Estevão foi acusado injustamente, quem estava lá para segurar a roupa dos apedrejadores? Paulo. Alguém lembra disso? Estava lá.
Mas aí a vida dele mudou, a fama dele era uma só, tanto é que quando Ananias foi instruído por Deus a ir orar pelo Paulo, que estava lá cego há dias, Ananias falou: Deus, como o senhor quer que eu vou falar com esse homem? Esse homem é perseguidor do teu povo. Ananias estava assim: Deus, você quer que esse homem me mate? E Deus fala: vai lá, Ananias, olha a obediência aqui, ó. Com medo e tudo, Ananias, vai lá, porque eu vou mostrar para esse camarada o que é ser perseguido por amor ao meu nome. Eu tenho um plano com a vida dele. E assim como você me obedece, Ananias, vai lá, ora por ele. Ananias vai, ora por ele, os olhos dele se abrem. Você entende o que significa obedecer a Deus? Diga: Jesus é o modelo. Você pode dizer mais uma vez? Então para de olhar para a vida alheia como justificativa para você não fazer o que Jesus mandou. Todo mundo faz, por que eu não posso? Eu vejo tantas coisas que tantas pessoas fazem, mas aquilo não me convém. Não me convém. Eu vejo certas pregações, eu falo: Deus, como é que isso seduz tanta gente? Um evangelho diluído, onde você é mais importante do que Jesus, um evangélico homocêntrico, como que é? Quando é sentado no homem, egocêntrico. A gente tem que parar para pensar que Jesus continua sendo o centro das nossas vidas. Ele é o nosso exemplo de santidade. E nesse texto que eu pedi para você ver do verso 15, continua aqui para mim. Volta no 15. Mas aquele como é santo, aquele que o chamou, Jesus. Ao verso seguinte: sejam santos vocês também em tudo o que fizerem. Você já parou para pensar do momento que você abre os olhos, que você começa a pensar que tem que levantar, seja 4, 5, 6, 7 da manhã, a hora que você acorda para o seu trabalho, você tem que ir fazer algumas coisas, né? Suprir suas necessidades, suas higienes, você vai tomando decisões ali, do momento até que você deita novamente. É isso que está falando aqui, ó. Ter uma vida de santidade diariamente no Senhor. Sejam santos em tudo o que vocês fizerem. Em tudo. Busque isso, o Senhor vai ver que você está buscando. Mas eu não consigo, pastor. Ele vai ver também. Quando você não consegue porque não quer, ou não consegue porque não quer nem tentar. Mas é nele que a gente consegue. É nele. A gente vai sendo aperfeiçoado nele. O problema é quando eu tento fazer isso aqui na minha força. Eu consigo por um dia, 2 dias, eu consigo por meia hora, 1 hora. Eu consigo por um momento. Não dá não aguento mais. Não aguento mais essa pessoa, não aguento mais essa situação, não aguento mais esse negócio. E o Senhor olha para você e fala: mas você está tentando andar sozinho. Ninguém pode servir o Senhor sem andar com o Espírito Santo. Tem alguém me entendendo aqui nessa manhã? Em nome de Jesus, sejam santos diariamente. Durante o dia lhe aparecerão coisas, pessoas, situações que podem tirar você dessa condição de santidade. Mentir, enganar, roubar. Crente rouba, pastor? Não é de dízimo e oferta que eu estou falando, não. Quando o patrão fala assim: ó, você tem 15 minutos de descanso, você vai no banheiro e fica meia hora, 45 minutos, você está roubando, é ladrão igualzinho. Aí, pastor, eu nunca pensei assim. Ué, senão estava escrito lá que você poderia ficar o tempo que quiser dentro do banheiro. Dentro de uma empresa, você não fica o tempo que quiser dentro do banheiro. Na sua casa, você pode ficar a hora que você quiser lá dentro. Mas lá naquela empresa, você está sendo pago. Sim ou não? Sim ou não? Eu vou ficar um pouco aqui. Eu me lembro quando eu comecei, lá no comecinho, meu primeiro emprego na loja de jeans, eu disse que eu ia orar. Aí eu falei: gente, eu vou no banheiro. Aí eu ia para o banheiro orar para fazer venda. Só que daí eu ficava lá, encostava assim, aí ao invés de orar eu dormia. Nossa, que demorou nesse banheiro, hein? Meu Deus, interditou o banheiro. Não, irmão, eu dormi dentro do banheiro. E aí eu gostava de dormir dentro do banheiro, vivia com sono, dormia tarde, acordava cedo.
Nem diz o Cláudio Duarte, os adolescentes vivem cansados, né? Acorda meio-dia e está cansado. Aí ele fala, porque sonhou que estava trabalhando, né? Sonhou que estava trabalhando. E eu, naquela época, era um sono miserável que eu tinha. Mas aí eu estou enganando a empresa que paga. O dia é dividido. Hoje as coisas têm contratos, tem hora. Nos Estados Unidos ainda hoje é por hora, né? Não sei se a nova lei trabalhista, hein, Mel? A nova lei trabalhista é por hora também, quando faz o contrato? Vou te contratar por 6 horas por dia. 6 horas tem que trabalhar, irmão. Fazer as coisas para o Senhor diariamente, amém? Você me entende, irmãos? Amém? O Espírito Santo, ele não fica aqui dentro da igreja quando você vai embora. Na verdade, assim que você entra, ele entra dentro de você. Assim que você sai, ele sai dentro de você. Claro, se ele está em você. Eu quero mostrar para você, irmãos, que o lugar de ser santo é numa vida diária. E essa possibilidade, porque é uma possibilidade, mas não é uma utopia. Viu, Otávio? É uma possibilidade. Se você ler comigo João 17, verso 19, olha o que diz esse texto. Em favor deles eu me santifico, para que também eles sejam santificados pela verdade. Pastor Acleide, ele disse assim, ó, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não foi isso que Jesus disse? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Aí Jesus orando, ele fala aqui, ó, que vocês sejam santificados pela verdade. A verdade me santifica. Quando eu oro a Deus me lembrando da minha vida de alcoolismo, de prostituição, aquela vida de malandragem, eu lembro dessas coisas. E para a glória do Senhor, eu não estou mais preso naquilo. O pior é quando, na vida cristã, o sujeito se acomoda e passa a ser o malandro evangélico. Vai tudo na malandragem. Tudo dele é na malandragem, 171 da fé. Engana aqui, engana a mulher, engana o marido, engana os filhos enganam o pai, engana o pastor, vive uma vida de engano. Ei, aquela expressão, tua batata está assando, para você significa alguma coisa? Hã? Acho que todo mundo entende o que significa isso. Porque ninguém engana o Senhor. Os olhos do Senhor estão sobre os bons e os maus. Então, se Ele mandou eu ser santo, eu preciso encontrar isso no Senhor. Eu não vou encontrar isso em outro lugar. Eu preciso ler a Bíblia, eu preciso orar, eu preciso buscar. Porque é assim que o homem espiritual é edificado. É assim que a mulher espiritual é edificada. Será que tem alguém me entendendo aqui, irmãos? Ou eu estou falando e entrando no ouvido e saindo no outro? Porque a obediência te leva... Não. Sabe, eu gosto da Bíblia de papel, tá? E não é só porque o pastor José fala, não, abra sua Bíblia de papel, não, que eu falo brincando aqui, mas é que eu não consigo realmente. Eu consigo ler minha Bíblia no celular por 5 minutos, 10 minutos. Se você consegue por 1 hora, perfeito. Perfeito. Se você não se distrai com as notificações, perfeito. Mas você deu a entender o que eu estou querendo dizer aqui, né? Todo mundo entendeu. Agora, irmãos, essa possibilidade aqui, Jesus orou em João 17, 19, olha só. Em favor deles eu me santifico, para que também eles sejam santificados. Se ele santificou, Elton, ele está dentro de você. E o que eu faço, pastor? Lá na empresa, lá na sua casa, com as pessoas, nos relacionamentos, a gente para e pensa, não, peraí, não, isso aí não me convém não. Outro dia alguém me ligou, precisava conversar comigo. A pessoa viu algo, uma imagem na televisão, e ela disse que se sentiu constrangido com aquela imagem, desligou e foi fazer outra coisa. Mas aquela imagem era uma imagem erotizada. E aí a pessoa ficou assim, angustiada, o coração angustiado. Ele foi orar, a pessoa orou, o Senhor acordou com o coração angustiado. E naquela angústia, ele continuou com o coração angustiado e confessou ao Senhor, porque olhou algo erotizado na televisão. E se tem algo que tem na televisão hoje é erotização, sim ou não? Sim ou não? E aí a gente fica olhando aquilo, meu Deus, irmãos. Aí a pessoa, não, peraí. Pastor, está acontecendo isso, assim. Irmãos, é disso que eu estou falando. Isso é andar em santidade. É quando você se depara com a impureza, você não aceita que ela entre dentro de você. É disso que eu estou falando. Porque ela vai aparecer para todos nós. Ela vai surgir para a gente. Não, eu não posso me conformar com isso. Eu não posso aceitar isso. Isso não pode fazer parte da minha vida. Isso é andar em santidade. Isso é prestar conta para Deus. Isso é ter o Espírito Santo. Você
mostrar para o Espírito Santo, está tendo um momento de rebeldia em casa com pai, mãe, filho, marido e mulher, naquela telequete incrível que aparece de vez em quando, um grita com o outro, quem vê quem grita mais forte, meu Deus do céu, irmãos, aí alguém tem o Espírito Santo, alguém se encala, quem cala consente, não, é porque não quer brigar com você, indivíduo, quem cala consente, eu sei que eu estou certo, não, talvez a pessoa é a mais esperta que você, ela está se calando, porque a Bíblia diz que até o tolo, quando se cala, é tido por sábio. Jesus diz, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Para os discípulos na tempestade, que estavam todos angustiados ali por conta da tempestade, Jesus, nós vamos morrer. Jesus vem e repreende-os e fala, vocês não têm fé? Que isso vocês estão fazendo? Até quando vocês vão ser assim? Tem turbulência na sua vida? Tem dificuldade? Jesus, Ele está no barco. Ainda criança me lembro, com Cristo no barco tudo vai muito bem. Lembra disso? Vai muito bem, e passa o temporal. Eu preciso saber disso hoje. Às vezes eu me pego angustiado, situações com o terreno da igreja, situações com os crentes, situações conjugais que estão em crise, situações com adolescentes, situações, e eu vou me tomando com isso acima, e não tem hora que parece que eu estou carregando 1 tonelada. Alguém já se sentiu assim? Com os seus próprios problemas? Esses dias eu li, quantos pastores vão desistir dessa pandemia, irmãos, depois dessa pandemia, pela vida. Agora deixa eu falar um negócio para você não engana ninguém não, tá? Nem você mesmo, aliás, você só engana a si mesmo quando faz isso, mas as pessoas não estão nem aí, só que o tempo está passando e não volta mais, você está construindo algo, ou desconstruindo algo, a casa na areia, ela é edificada, mas ela vai cair quando vier a situação que fará com que a estrutura daquela casa vai por terra. Mas a casa na rocha, ela é construída dia a dia e dá trabalho, né? Às vezes o solo é rochoso, né? Enfiar aquela broca, né, Clarival? Meu Deus do céu, e pedra, e tira, e porque ali tem que ter uma coluna. Como estão as suas colunas? Como você tem edificado as suas colunas? Será que tem alguém me entendendo aqui nessa manhã? Em nome de Jesus, e eu quero encaminhar para o final, deixa eu mostrar para você, 1 Pedro capítulo 1, verso 15 e 16, esse texto é o texto que a gente vem trabalhando, mas olha o que diz esse texto aqui, mas assim como é santo aquele que o chamou, sejam santos vocês também, em tudo o que fizerem, pois está escrito, sejam santos como eu sou santo. O que eu extraio daqui? Primeiro, eu extraí daqui o texto que diz que o exemplo de santidade é o Senhor Jesus. Segundo, que a gente precisa ser santo diariamente. Terceiro, eu mostro para você que essa possibilidade não é uma utopia, é real em Cristo Jesus. E por fim, nesse mesmo texto, a gente encontra algo muito importante aqui. Isso aqui, presta atenção, não é uma sugestão. De tudo que eu falei até agora, é ordem. Lá no quartel, quem já foi para o quartel, sabe muito bem distinguir o que é ordem e o que é sugestão. A ordem no quartel é, chova, faça sol, frio ou calor, ande de farda. Mas é que está tão calor, ande de farda. Sim ou não? Aparece no quartel para trabalhar sem farda, porque hoje vai de bermuda, vai de tenisão, camisetinha, regata, vai. Dia de plantão, vai. Funciona? Quem foi para o quartel? Dá para ir desse jeito? Por que você não vai então? Eu, hein? Vocês entendem, irmãos? Ordem é ordem. Ordem não é para ser discutido, ordem é para ser obedecido. E esse texto deixa muito claro isso. A ordem para ser santo nos foi dada por Deus. Levítico, lá no começo, quando eu li, e aqui em 1 Pedro 1, 15 e 16. 1, 15 e 16. E é interessante que ele deixa isso muito claro nesse texto. E o que está acontecendo hoje? O que mais acontece hoje? É que as pessoas querem que isso seja uma opção. Não é uma opção, Carla, não é. Aline, não é uma opção.
Eu quero servir a Deus, mas do meu jeito, não é do seu jeito. A Bíblia diz: quem crer em mim, como diz as Escrituras. Deu para perceber aqui a diferença já? Entendeu, Mateus? Josi? Quem crê em mim, como diz as Escrituras. Eu quero finalizar dizendo para você que uma das coisas que impedem as pessoas de andar em santidade, mesmo cumprindo com tantas coisas, é que às vezes elas se esbarram num pequeno detalhe, que eu disse lá no começo. A ordem é: perdoe, sim ou não? Perdoe 70 vezes 7, sim ou não? Quem perdoar será perdoado, quem não perdoar não será perdoado, sim ou não? Não é assim que está lá, Jean? É assim? Mas por que as pessoas não perdoam? Em Hebreus 12, 14, esforcem-se, faça a sua parte, Vanildo, Vitória, esforce-se para viver em paz com todos, e para serem, oh meu Deus, de novo, esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus. Cuidem, não se exclua, não faça uma sabotagem, ou melhor, uma autossabotagem, Marcelo. Não faz isso não. Como é que você vai sabotar a sua própria vida? Cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brote, e cause perturbação, contaminando muitos. Meu Deus, irmãos, será que alguém me entendeu nessa manhã? Leva para casa essa palavra, medita nela. Sejam santos. Raiz de amargura, se brotar no meu coração, vai contamina meu cônjuge, contamina meus pais, contamina meus filhos. Em nome do Senhor Jesus, eu te convido a ficar em pé nesse momento. Você que está comigo até agora pela internet, que ouviu essa palavra, eu quero orar por você. Se você entende que não tem andado em santidade, esse é o momento de decisão. Esse é o momento de decisão. Como eu disse, você ao acordar precisa decidir sobre como vai fazer, como vai se comportar, como vai proceder. Eu queria que você fechasse os olhos e por um instante avaliasse o que você acaba de ouvir. E que você decidisse: eu decido continuar. Deus sabe que você está buscando andar em santidade. E Deus sabe quando você pode, mas não quer. Deus sabe quando você fala que faz, mas não faz. E eu sempre digo que pior do que não ser, Tati, é pensar que é. Pior do que não ter, é pensar que tem. Que o Senhor possa falar aos corações nessa noite, nessa manhã. Só Ele tem condição de falar e ir além das minhas palavras. Feche os seus olhos, por favor, e pense. Dê um minuto para você decidir: eu quero andar na verdade, eu quero e vou fazer isso. Não culpe quem mora com você. É que eles me irritam. Você já parou para pensar o quanto você irrita também? Quando a gente culpa as pessoas, a gente nunca assume a responsabilidade de andar em santidade, ela é nossa. Talvez você tenha um monte de problemas. Talvez o seu casamento não é bacana como você planejou que fosse. Mas deixa eu falar um negócio para você. Permaneça fiel ao Senhor. Você vai ver Ele fazer milagres. O milagre, irmão, é aquilo que é impossível. Aos nossos olhos é impossível. Ore pelo seu cônjuge, que perdeu a fome, a sede, ou que quem sabe nunca teve. Todo mundo que tentou andar em religiosidade se perdeu nessa pandemia. Todo mundo que andava na religiosidade, frequentadores de culto, se perderam. Mas aqueles que se alimentam de Deus, irmãos, eles sabem que não podem desistir e eles não vão desistir. Feche os seus olhos, por favor. Olhe para o seu interior. Pai, em nome de Jesus, eu oro juntamente com os irmãos aqui no auditório, juntamente com os irmãos que me acompanham na rede social. Senhor, nós entendemos o que o Senhor nos disse nessa manhã. Não é uma sugestão, não é uma opção. Que cada um aqui, Senhor, com as suas responsabilidades, busque andar na verdade. Em nome de Jesus, abençoe
Abençoe cada homem, cada mulher, cada jovem, cada criança, cada menino e menina. Em nome do Senhor Jesus, tenha liberdade para fluir nesse lugar. Em nome de Jesus, nós oramos, nós cremos e declaramos teu senhorio sobre a vida da igreja em Dourados, sobre a vida dos nossos irmãos que estão distraídos, irmãos que estão ocupados demais, irmãos que se perderam na caminhada com seus próprios projetos, deixaram de conhecer a sua vontade. Deus, traga luz, que eles voltem enquanto é tempo, em nome do Senhor Jesus. Eu oro e te agradeço, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, amém?